Bom dia, pessoal. Sou Carlos Lazarim e aqui ao meu lado está o síndico Fernando, ou Fernando Síndico. Vamos fazer uma enquete. Tem que ter enquete, né, Fernando? Pra descobrir. Deixa a gente viralizar, que nós vamos viralizar. Síndico Fernando, ou Fernando Síndico. E hoje temos um episódio especialíssimo. Trouxemos uma pessoa incrível para falar sobre os desafios da sindicatura e, como já é spoiler, né? Sendo uma mulher, para a mulher a gente sabe que o desafio às vezes é maior. Que a mulher é mais apegada, ela é detalhista. Homem às vezes vai, faz as coisas, é mais objetivo. Mais centrada, né? Leva no detalhe. Periférica. Exato. E esse podcast é um oferecimento também dos nossos patrocinadores, nossos amigos e apoiadores aqui. A SAF Consultoria Empresarial, gestão de empresas e estratégias. A In-House Condomínios, a primeira administradora de condomínio fundada por uma mulher em São Carlos, da nossa querida amiga Daisy. E a Vox2U, nossa parceira aqui de longa data, comunicação, oratório e posicionamento. Inclusive, no dia 14 de março, acontecerá um evento no nosso escritório, onde vamos abordar a questão da comunicação com a Vox. É isso aí. E a Claron Iluminação, que agora está inaugurando um departamento só para atender condomínios. Vamos lá? É isso aí. E aqui com a gente hoje a Paula, que é síndica lá do Murano, né, Paula? E também do Elegance, que é ali perto dos dois, em frente ao shopping, né? A Paula, que é mãe, esposa, síndica, e tem uma coisa muito especial ainda, que a Paula é mãe de um menino autista, né? Exatamente. E que é uma luta diária de conseguir direitos, né? E políticas públicas para isso, né? Teve na Câmara ontem, junto com a Marli, esposa do Paulo, da administradora Domo também, que tem um projeto muito bonito com autismo. Gosto muito do Paulo, do trabalho da Marli também. E aí, Paula, se apresenta e fala um oi pro nosso pessoal e vamos começar, né? Esquecemos do nosso outro convidado. O Piu Piu. O Piu Piu. O Piu Piu. E a Paula vai explicar por que do Piu Piu 2. Piu Piu 2. Verdade, gente. Piu Piu 2. Acontece o seguinte, ó. Eu sou a Paula. Muito prazer. Eu sou a Paula, muito prazer, sou síndica profissional há 7 anos. Comecei como síndica moradora, fui atrás de cursos, porque eu achei o ramo condominial assim super atraente, e também vim de uma família que trabalha no ramo condominial. Foi uma coisa, quando eu contei para minha mãe, ela falou: por que você fez isso? Falei: eu falava tanto pro seu pai. E aí não teve jeito, girei o mundo e terminei aqui na vida condominial. Trouxe o meu lindo Pipiu, em homenagem aqui meu filho, Arthur, tem 11 anos, é autista, e ele vive com esses bichinhos de pelúcia. O Piu Piu foi o escolhido de hoje, mas também temos a Loki, e na escola com ele está a Lili Koala. Tá? Dentre outros que tem lá numa gaveta, que a gente fala que de vez em quando tem que ir para a gaveta para fazer festa. E é isso aí. Muito legal. E Paula, para começarmos o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco. Você já deu início à questão da sua carreira, sua família parece que tem envolvimento. Para o nosso público, às vezes, não só síndicos acompanham o nosso canal, mas também pessoas que têm algum interesse também e querem ingressar na área. Como que é essa transição, às vezes, de carreira? Às vezes a pessoa está numa carreira, ela quer fazer uma mudança e ela tem esse receio. Conta um pouco da sua experiência. Bom, a minha experiência é multi, como todas as mulheres, né? Somos multi. O Fernando falou, inclusive, da visão periférica, né? Somos como águias, né? Eu tenho uma lá em casa. Então, multifunções. Multifunções. Então, a gente tem que cuidar do esposo, do marido, da casa, e assim vai. E na vida profissional, eu acho que é a mesma coisa. Eu, por ser uma pessoa muito curiosa, então... é pior ainda, né? Eu quero aprender, eu estou sempre disposta a aprender, eu nunca sei nada. Eu estou sempre disposta a aprender. E nessa busca constante e inconstante, também sou PLP, que é promotora legal popular. A Deise também é. A Deise também fez. De PLP. Então, estou sempre em busca de conhecimento. Quando a gente mudou aqui para São Carlos, eu trabalhava com artesanato. Legal. Nossa. E aí, ficamos aqui um tempo... Você viu que a Paula tem paciência, né? É, artesanato, gente. Comecei no artesanato, vamos fazer um adendo. Por que começou no artesanato, Paulo? Por quê? Exato. Meu Deus, virei tia, gente. Eu sou muito família, gente, é um horror. E aí, então, virei tia. Eu falei, preciso agora fazer alguma coisa para minha sobrinha. Comecei a fazer os artesanatos e aí eu falei, nossa, isso aí pode virar uma profissão.
Mudamos para São Carlos, graças ao Verdade, marido. a Deise depois acabou comprando alguma coisa Alguma que você coisa fez, de não foi? artesanato, Foi. sim, com minha Pro cliente. aniversário, não foi? Foi uma coisa assim. Minha cliente. E aí vim para São Carlos por conta do marido, que passou na universidade aqui. Saímos então de Maravilhoso, São Paulo, tal, Paraná. Falei, bom, então vou sair do emprego. Foi a primeira transição de carreira. Eu era analista financeiro de uma empresa multinacional na Faria Lima, em São Paulo. Nossa. Faria Irmão Limers. Caos. Faria Limers. Tá bom? Tá. Era a partir da dizem aí aquela molecada, né? Da É, Faria Limers. Exato, amiga do exato. Jorginho. Exato, Jorginho. exato. Saí de lá do Faria Limes, entendeu? Vim para São Carlos. E aí foi aquela mudança. Transição de carreira, transição de vida, transição de tudo. Vamos fazer o artesanato. Fiquei um tempo no artesanato. O marido resolveu fazer pós-doutorado na França. Fomos para a França. Isso, o Arthur estava pequeno. O único integrante de São Carlos daquela casa é o Arthur. É o Arthur. O dono desse O dono do ó. Piu-Piu. Agora é E- Pir-Pir. Tá em Piu-Piu. São Carlos. Tá em São Carlos. É, São Carlos. Piu-Piu 2, porque veja Piu-Piu bem, ele ganhou um Piu-Piu igualzinho do desenho do Piu-Piu e Fragile. Sei. Ele tem. Então, quando ele ganhou esse agora, recente, É o em Piu-Piu janeiro... 2. Piu-Piu 2. Pir-Pir 2. Prático. Entendeu? Prático, o Arthur é prático. Bom, enfim, primeira transição. Aí fomos para a França, e eu com essa coisa, né, curiosa, o Fernando foi trabalhar e eu tinha que fazer alguma coisa, ocupar meu tempo. Então, fui fazer o curso de francês para conseguir me comunicar melhor lá, levar o menino na escola, porque o Arthur já existia, né? Não esqueçam que o Arthur é são carlense, não é francês. Então, levar o Arthur para a escola e tal, lá. Comecei a aprender a fazer coisas, né? Pratos franceses. Então, doces franceses, salgados e tal, lá. Voltamos para cá e eu já não tinha mais a minha clientela, porque fiquei quase 3 anos fora, né? As clientes te esperam, mas Que nem ano tanto foi assim. isso? Ficamos, o Arthur é 2018, então ficamos de 2018 a 2023, né? Fora. É isso aí. E aí, bom, ficamos só... Não, 2023 não, gente, me ajuda aí com as matemáticas. 2018, 19, 20, 20, 21. 21. Isso aí, voltamos. O Arthur fez 3 anos, inclusive em São Carlos. Beleza. Falei, agora o que eu vou fazer da vida? Conversando com uma amiga, que é de marketing. Ela falou, amiga, faz o que você aprendeu fazendo. Eu falei, como assim? Os salgados, os doces É e tal. diferente, não tem muito aqui. Ninguém faz. Falei, é verdade. Pronto. Mas e agora? Que nome que eu vou dar? Amiga, você voltou falando bizu pra lá, bizu pra cá, bizu. Bizu confeitaria. Falei, tá bom. Mais uma Foi o que a Deise comprou. mais uma transição. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. Tarará. E eu sou comunicativa, né, gente? Eu gosto de falar. Tô fazendo. Ai, tá bom. Começou a fazer, era bom. É bom, na verdade, ainda tenho a confeitaria. E aí, Onde que fica a sua confeitaria? ainda. sim, Confeiteira. sim, a confeiteira é isso. Em casa, agora, depois da pandemia, Tem acabou. Instagram pra Tem você Instagram, que- claro. Gente, o Instagram não falta, temos 3. 3 ou 4? Calma, vou contabilizar Fale tudo todos direitinho. depois. Todos. Tem ainda Arthur Turismo. Pera. É. Enfim, confeitaria e tal. Eu falei, bom, agora eu tô cansada da confeitaria. Olha, a pessoa deve ter um TDAH não tratado. Tô cansada da confeitaria, o que vamos fazer? Aí, Você, Cíntia. 2017. Pois é, comecei a ajudar. Entrei como subsíndica e comecei a ajudar a síndica. Importante, né? Exatamente. Você tem que entrar de Eu alguma até te perguntar, maneira. o que você acha? Sempre entrar, primeiro ajudando, ou participando do Exato, conselho. pra você conseguir a gente teve essa entender. conversa junto Sim. com o Fernandes aqui também. De sempre entrar, não direto a ser Não. síndico, mas entender e até se capacitar, Exato. claro. E você ver o que você não faria que o outro está fazendo. Que não é um erro, mas é um aperfeiçoamento. Não, exatamente. Ó, não faria dessa forma, acho que assim funcionaria melhor. É troca de experiência. Quando você olha dessa maneira, né? Quando você olha Sim. com amor para o outro, né? Para o trabalho do outro, com respeito no trabalho do outro. Paulo, o que eu falo sempre aqui, e é uma coisa que eu senti muito, você sabe disso, um tempo, e consegui dar a volta, é que eu não preciso falar mal de você para ser melhor que você, ou para De falar, maneira alguma. nem ser melhor que você, mas para falar eu faço Mostrar bem que o meu trabalho. mostrar que Não. você é melhor Meu que trabalho. todos, Nós dois precisar. podemos ser muito bons, bons, exatamente. mas sem um prejudicar o outro. Exatamente. Então, quando é o momento que eu vejo que eu preciso falar mal de você para eu me sobressair, eu sou um mau profissional. Exatamente. Então, eu e é uma concordo. coisa que a gente conversa nos Exato, bastidores, né? A gente exato. fala de valor, a gente Muito. fala, a gente tem a Paula e alguns agora, né? O Fernandes também tem lutado para a gente balizar os salários de condomínio, de síndicos, porque era muito sucateado. Então, às vezes a pessoa escolhia um profissional pelo preço e não pelo valor. A conta sai Exato. caro. Exato. Na verdade, aquela máxima, ela
espelha bem a realidade. Quando você fala mal do outro, você está falando sobre você. Você está falando mais sobre você do que do outro. Exato. Porque você é a pessoa que está com problema e não o outro, né? E uma questão que a gente tem, volta e meia, a gente sempre conversa, é a questão dos síndicos. Tenho não a união de ser melhores amigos, mas valorizar a profissão, porque Sim, todos ganham. amigos profissionais, sem problema nenhum. Todos ganham, porque se a profissão do síndico é valorizada, e nós temos bons síndicos atuando na cidade, exatamente, a profissão ela vai criando esse, como fala, pode-se dizer, essa fama de ter bons síndicos, profissionalização dos síndicos, e cada vez mais os prédios vão elegendo síndicos mais competentes. Não vai pelo preço, mas é pela competência. E aquele que perde o prédio por uma concorrência leal, que ela é sadia, ele exatamente, fala, opa, peraí, o que eu fiz, o que eu preciso melhorar? Porque se só ganhar, você não vai melhorar, cara. Você acha que isso é o máximo. Exato. Então você precisa fazer uma transição. Eu acho que às vezes a gente desce alguns degraus e depois sobe vários. Exatamente. Né? Mas eu te cortei justamente para falar que eu acho que nós temos que ter união, né? Eu também acho. E o respeito acima de tudo. Então o médico é bom para você, mas não é bom para mim. Exatamente. Um advogado que é bom para você não é bom para mim. Como uma escola, a gente tá falando aqui de filhos. Escola, a escola que é boa pro meu filho, às vezes não é boa pro seu. Não é bom pro seu, é isso. E tudo bem. E tudo Mas bem. não vamos falar mal, vamos procurar uma outra. Exato. A minha irmã tem uma situação bem assim. Eu sou tio de 3 sobrinhas, uma recém-nascida, tem 2 meses, só que eu tenho 2 mais velhas. Então, uma estuda no Uni, que é bom para ela, e eu tenho uma outra sobrinha que ela tem autismo também, só que para ela o interativo já é mais o perfil dela, então não deu certo. Exatamente. Ela voltou para interativo, então uma em cada escola. Mas porque para aquela filha uma escola faz mais sentido e a outra que nem assim, não. ó, a minha sobrinha estuda educativo, os meus filhos gostam do ângulo. Quando eu fui na educativa, eu particularmente, não falo mal da escola, pelo amor de Deus, para não ser processado, eu falei assim, eu gostei mais do ângulo. E não é porque eu não gostei da educativa. É o teu perfil. É o meu perfil. É o teu perfil, e minhas crianças gente. gostam. Agora eu tô passando uma situação com meu filho, que a gente tá conversando de filhos, né, de superdotação, e que a escola tem ajudado muito. Mas se não tiver uma conclusão, a gente vai buscar uma escola especial para ele. Exatamente. Porque eu não quero que ele sofra como todos os autistas, ou os superdotados, ou N pessoas que têm deficiência, ou tem... porque o autismo ele tem uma inteligência fenomenal, né? Eles são o Arthur, né? ele é autista. Eu não tô falando com propriedade, tá? Exato. Então por isso que eu tô tocando. Não, mas aí eu te ajudo, fica tranquilo. Vamos, super aí eu te ajudo. Pra quem não sabe, eu tenho um grau leve de autismo. Ó lá, tá vendo? Também. E aí tem que ver se você tem superdotação, se você tem e você tem que procurar, né? Como a gente procurou a neuropsicóloga, Exato. né? Ela é que faz, inclusive, fantástico, os testes. Foi. Pra você conseguir entender se você tem deficiência TDAH, sensorial. É isso aí. Porque às vezes você não tem uma deficiência intelectual, às vezes é o seu sensorial, que é muito apurado. O meu é muito apurado. É isso aí. Eu antes de eu me alimentar, eu tenho que, se o cheiro for agradável, eu como. Agora, se não for, não. Eu tenho essa parte do cheiro também, cara. Se eu não curtir o cheiro, não como. Perfume. Mas ele e a Deise temos TDAH ferrenha. Não tratado. Não tratado. A Deise tinha diagnosticado, a Deise começou a tratar e ficou grávida. E aí não pode tomar durante a gravidez e a amamentação. Como ele mama até hoje, vamos lá. Então, paramos. Que os assuntos são bons, além de ser síndico, né? Exato. E tá tudo... Gente, vai tudo de encontro ao outro. A gente tá falando o quê? De respeito, de entender o quê? Perfil. Os prédios também têm perfil. Ia falar tem agora perfil pra você. Tem perfil. Às vezes aquele prédio não é pra você e o outro é pra você. Porque e o os incompreendimento de algumas pessoas sobre ter uma pessoa autista, um TDAH dentro de um apartamento e querer que essa criança seja normal como as outras. E não é, desculpa, não é que ela não é normal, não é isso. Me ajuda, Paula, porque senão eu vou me lascar aqui. É assim, o normal que eu digo assim, é uma criança atípica, né? Exato. E ela precisa de cuidados. Comportamentos atípicos. Isso. Então, eu tenho em alguns prédios que a pessoa fala assim, olha, Fernando, eu não tô espancando minha filha, ela é autista. E ela tá passando por uma crise. Gritando. E aí eu faço o quê? Eu converso com o pessoal do bloco, falo, pessoal, é assim. Mas não tem mais. Não tem mais. Você consegue se controlar. Ela inclusive, você sabe, ela é protegida por lei. Exato. O vizinho que reclamar dela se lascou. Ele então, não pode assim, reclamar. outro dia me ligaram pra falar assim, nossa, esse neném não para de chorar. Eu falei assim, é um neném, né? Pelo amor de Deus. O meu chorou 3 meses sem parar. Sou meio mineiro, uai. Eu falei assim, uai, ele é uma tem cólica. Não, eu falei pra você, ele tem 1 mês, né? Uai, eu falei assim, uai, tem 1 mês, né? E ele não consegue falar, estou com fome, estou com sono, estou com sede. O meu primeiro filho chorou 90 dias sem parar, porque ele tinha cólicas horríveis. É horrível. Os outros 2, não. É a vida mas em sociedade. as pessoas sabem que quando o bebê nasce, ele demora para o intestino
intestino, o É, abdômen. desenvolvimento. Para se desenvolver. E que é por isso que eles têm a bendita É da óbvio. cólica. E vamos lá, é falta de informação. As pessoas veem muita internet, mas não tem informação. Mas vamos voltar vamos lá. voltar Mas do vamos falar de autismo. informação. Isso. No mundo condominial, o que faz a diferença Falta pro informação, síndico? comunicação. Informação e Eu comunicação. sou péssimo de comunicação, tô melhorando. Vamos Ó, dia melhorar. 14 de março, hein, É. Fernando? Não 14 de esquece, março, comunicação. Eu já fiz aqui, o podcast está sendo para mim uma lição de vida, porque eu faço terapia com o Ronan, Olha lá. aí vem aqui pega ideias com os síndicos. Síndicos, isso mesmo. Porque É assim, uma ó, troca. É o isso. pessoal fala assim, nossa, a pessoa me copiou. Cara, é muito legal. Mas você está sendo inspiração. Exato. Seja copiado, não copie. É isso. Eu prefiro ser copiado. Sabe, meu irmão é dono, era, né, agora não tá mais, mas assim, era dono do Nami. E quando eu falei pra ele, nossa, seus drinks estão sendo copiados, ele falou, então vou ter que fazer outros. Exato. Porque esse já fez sucesso. Exato. Eu falei, cara, nunca pensei nisso. Se alguém me copiar, que bom, eu sou referência. A gente não é muito burro, a gente vai muito nós vamos muito no sentido de, estão me copiando, ou é inveja. Não é, é bom. É bom. Porque Bom. o que você está fazendo é 10. Tá espelhando isso. outras pessoas. Exatamente. E esses encontros que o inspirando. Carlos tem feito, né? Eu consigo participar de alguns, outros não, por causa do dia a dia, mas eu acho muito vantajoso porque você troca experiência. Né? Tem uma síndica, Pamela, eu vou falar o nome. Ela falou: olha, eu tenho uma coisa que eu faço toda sexta-feira. Eu passo um feedback de tudo que foi feito no condomínio aquela semana. Na semana. Legal pra caramba, cara. Claro. Poucos fazem isso. Eu faço mensal. Então. Mas aí cada um adapta como É feito quer. no mês. É porque às vezes o condomínio é pequenininho, não dá, né? Você vai Exato. fazer semanal. Exato. É como eu trato um Exato. condomínio muito grande. Muito Né? grande. Então, eu tenho um condomínio de 600 unidades. Então, assim, então, tem, eu já toda gosto- semana tem uma fila de 30. Eu já gosto do perfil de condomínio pequeno. Eu então, gosto do grande. aí, O pequeno eu me Então já lasquei. temos aqui um ponto. Perfil. É um bom. Perfil de condomínio pequeno. Paula, Exato. como lidar com a comunicação nesse tipo de condomínios, condomínios Super menores? fácil. Condomínio pequeno, você pode fazer lista de transmissão, porque eu sou contra o WhatsApp, o Fernando concordo. sabe. Eu tenho vários. 40 Eu acredito grupos. que o Eu WhatsApp concordo. é uma ferramenta. Inclusive no Brasil, Não, o WhatsApp é o usado WhatsApp da é uma maneira que arma. é só no Brasil. Nos Estados Unidos nem É pegou. uma arma. Nos Estados Unidos tá? não. Nos Estados Unidos é SMS. É SMS. Eles Por conversam quê? no SMS. Porque o WhatsApp ele foi criado, gente, para ser uma comunicação social. Ele não é para ser Exato. um método de Método de trabalho. comunicação de tá? trabalho, é. Tanto que para isso a Daisy usa um aplicativo na Isso, administradora, isso porque mesmo. existem ferramentas específicas até para você Ela fazer usa o comunicação. Condom, Então, eu uso o condomínio e uso também a lista de transmissão Sim. no caso dos condomínios pequenos. Condomínio grande que eu já tive e optei por Não não aconselho. ficar. Para mim, não é meu perfil. Para o seu perfil, não é. Exato, para o meu perfil. Eu gosto. Não é, Eu né? não consigo ter condomínio pequeno. Não consigo Porque é uma ter condomínio exclusividade grande. muito grande o condomínio Gosto, pequeno. porque gosto do olho no olho. Gosto de estar lá falando Eu com a gosto pessoa. de grandes projetos. Ah lá, tá vendo? Entendeu? Eu já não gosto de grandes projetos. Eu prefiro aquela coisa. Só que assim, o grande também que é o olho no olho. E o que é um pouco mais difícil, porque é muita gente. Mas Como é aí, que você aí vai vai, fazer? aí vai de encontro do que a gente sempre fala. Às vezes você educar a sua comunidade. Exato. Educar A sua comunicação, da maneira que você. Impor Isso limites. começa, Carlos, sabe aonde? Na sua apresentação de síndico. Outra coisa também que é um movimento que eu não tô gostando é entrevista para emprego. Síndico não é funcionário, não precisa fazer entrevista de emprego. Eles estão fazendo uma pré-entrevista pra ver se Exato. você serve pra ir. Não, Exato. você foi convidado, você É. tem o direito É de falar carga para os letiva. demais. Exato. Como é que você Não faz falam pra entrevista você, no você é cargo meu eletivo? empregado, você é meu empregado. Tá Eu falei errado. assim, não, amigão, eu fui eleito. Tá errado. Eu sou seu prestador Mas de por que serviço. que tem essa impressão? Então a gente volta onde a gente estava no começo, ao círculo da É. vida. Por quê? Porque começou o quê? Com a banalização, que é o movimento que a gente está tentando tirar. Exato. Não é banal. Se você não é banal, você tá. Gente, na pirâmide, a gente está no topo. Os síndicos estão no topo. Sim. Tá bom? Então, no topo da pirâmide É é o isso. síndico. Só que tem síndico que está lá na base, ganhando o quê? 300, 400 Mas reais. é isso aí. Não. Então, ele é visto como subalterno porque ele se colocou nessa função. Ele se colocou nesse lugar, ele deixou a vida me levar. Né? Da hora que você se posiciona e você faz uma apresentação colocando-se no lugar onde é seu de direito, que é no topo da pirâmide, Sim.
aí a coisa funciona. Então, é a comunicação para a comunidade. Comunidade, esse sou eu vou prestar o serviço assim, assim, assim. Os meus condomínios já sabem, eu não gosto de WhatsApp para comunicação. Se vocês têm, não farei parte. Quem me contrata já sabe que não farei parte. E me contrata se quiser. Mas por quê? Quiser. Porque não o acredito WhatsApp nisso. é lugar de questão baderna, É de ferramenta bagunça, social. mas aqui a gente vai discutir. Não. Lugar de discussão é a Assembleia. Discussão Exatamente. sadia. Exato. Resolver problema, Exato. não fazer problema, bagunça. me procura, fazer um Particular, mas mas eu sempre falo, a gente sempre fala, né, Paulo? A gente fala assim, ó, Olho no olho. realmente é isso. O horário do síndico é aquele que o condomínio não pode. Olha, Exato. Paulo, eu preciso falar com você. Óbvio que, querido, qual que é o seu melhor horário? É às 10 da noite. Olha, eu consigo às 9 por causa disso. Tudo bem. Fechou um horário. Não é assim, vem aqui agora. Não é assim. Não dá. Essa não é um empregado... nem para empregado nós temos que falar assim. Não. Mas a questão tá, às vezes, os síndicos, eu vejo alguns, a questão de gerar autoridade não é questão de você ser autoritário, mas Exato. você saber impor limites. Exato, onde você está. Entrevista de emprego, né? A gente está falando que não é Nós emprego, passamos, mas... né, recentemente, Né, eu no nem meio. fui depois. Eu fui. Eu nem bobagem, fui. gente. Nunca mais eu faço Não, isso. sabe o que é? É que nessa entrevista de emprego tinha só a oposição do momento. E essa oposição tinha um candidato. Exato. Então a gente entrou, falou lá 15 minutos e a pessoa que era o candidato escolhido, a gente via que era isso, falou quase 1 hora, 1h30 e os marmitas, vamos falar assim, esperando lá fora. Exato. Mas aí é que tá, a gente se prestou aquilo também, né? Tanto que eu falei... Mas a gente sacou, né? A gente sacou. Então, aquilo não faço mais. Também não. O ser isso que eu nem humano fui. evolui assim, tentativa e erro, Isso tentativa aí. e erro. E você não tem só acerto, né? Não tem, a vida não é só de acerto, Mas a eleição gente. não pode barrar síndicos. Nem Não, mas a questão não é barrar. Não. É a questão que por essa entrevista, eles começam a te medir por uma preferência. Exato. E aí essa preferência já existia dessa pessoa. E uma boa pessoa. Claro, Uma boa excelente. Só que assim, não é legal. Porque estão te podando, vão levar uma impressão para os outros que o outro não teria se disputasse. E legal no sentido de não ser júri legal, agora? Parece legalizado. E não ser tá? parcial. Parece júri. Parcial, né? Júri. Né? E não É o é júri, legal né? no fato de não ser, Não você é, é do jurídico, não ser, aquilo não representa, não é assim que se elege um síndico. Não. Em assembleia, E apresentação tem aí, acontecido sim, não. muito de... Tô acompanhando algumas coisas em Araraquara. Em breve nós vamos estar lá também. E em que estão destituindo os síndicos por nada. Por movimentação de outros síndicos por trás. Isso é muito errado. Então, é Então, isso assim, que a e gente eu tem estou que te mudar falando na categoria. que as pessoas que foram importunadas reclamaram. Poxa, fulano de tal deu todo o suporte, falando isso. Mas assim, não é verdade isso. Então eu acho assim, os condôminos quando estão com problema com o síndico, em vez de destituí-lo de cara, chama para uma conversa, numa assembleia aberta, né? Bate um papo, fala, não estamos gostando, o que você pode mudar? Porque depois que o condômino pega ranço do síndico, acabou. Você pode Fazer economizar o que você R$1 quiser. milhão, fazer um chafariz de ouro que não vai estar bom. Mas isso eu digo, tudo que eu falo, né? Tem dois lados. Tem esse lado e tem também o que faltou, que a gente acabou de dizer. Comunicação, sim. Gente. E isso Faltou. irrita o condômino. Exato. Eu sei disso. Quando ele não sabe o que está acontecendo, ele fica, tô sendo feito de bobo. Qual é a minha participação aqui? É uma pirâmide. Você está lá no topo, mas você precisa saber o quê? Comandar. Esses dias eu vi, acho que foi, a gente usa muito o Instagram, essas coisas para ficar rolando, né, no feed. E Pra aí dormir eu vi, uma beleza. para dormir é ótimo, também gosto. Tá lá é o pai e o filho. Ele tá com um pote de Nutella e ele pede pro filho, é um exercício bem bacana. Ele fala assim, escreva o que eu tenho que fazer para tirar a Nutella daqui e passar no meu pão. Então ele começa a dizer, você tem que colocar a faca na Nutella, você tem que passar a faca no pão. Mas da maneira como ele escreveu, o pai faz exatamente. Você tem que colocar a faca na Nutella e joga a faca lá. Não é passar na Nutella e entendeu? Então, a maneira como você faz aquilo também, a gente precisa ter responsabilidade sobre todos os nossos atos, sejam eles bons ou ruins, acertos e erros. Quando você é um líder e você está numa comunidade condominial e você não consegue se comunicar e aí você é apedrejado por conta disso, sim, levar pedra é ruim, né? Mas você não pode tirar a sua parcela de culpa daquilo ali. Então, é esse exemplo que eu estou falando. Se você não fez a instrução correta para aquela comunidade vai fazer exatamente o que você escreveu.
E se você não escreveu nada, você não está fazendo nada. Aí que o WhatsApp é péssimo. Exato. Porque você Cria-se fala uma teoria da coisa conspiração. e a pessoa entende o que ela quer. E se você mandar um áudio num dia que você acabou de brigar com a esposa, ou que o filho cometeu uma falta na escola, alguma coisa assim, você vai ser ríspido na sua voz porque você não está contente. E não dá para você investir num personagem. Nós não somos atores. Então, isso passa muito ao condômino. Então, sabe o que eu faço? De verdade, pergunto pra Deise, eu mando pra Deise. Falei, aí, Deise, tá ruim. Faz de novo, você tá bravo. Eu tô entendendo que você quer me afrontar, por exemplo. Então, faz de novo. Aí, senão, quando eu mando áudio, a Deise, por causa da in-house, tá em alguns grupos, né? Ela fala, Fer, apaga, ficou ruim. Então, assim, eu entendo isso. Mas, assim, eu não sei, a Paula pode falar melhor que eu também. A gente tem sabores, né, na profissão. E eu venho me modificando também, porque eu acho que o mundo condominial muda muito. É que assim, os síndicos precisam entender também que querer agradar a todos não dá. É a chave do fracasso. É a chave do fracasso. Então, normalmente vai ter uma parte descontente com alguma coisa, mas a informação ela tem que ser transmitida de forma clara e precisa. E o WhatsApp é terrível. É a casca de banana para o síndico pôr o pé e escorregar. Por que que acontece? Nós tivemos uma palestra com o Ronan que lembrou muito. Porque a pessoa vai interpretar aquilo que você falou para ela com as emoções que ela está sentindo. Naquele momento. Então, se a pessoa está sentindo, acabou de brigar com o marido ou teve uma vai questão ruim no trabalho, ela está com aquela carga emocional, então ela vai interpretar aquela mensagem da maneira que ela está sentindo. Exatamente. E às vezes não é isso que você quis passar. E você pode pontuar da maneira correta, que às vezes a pessoa fala assim, não, é porque a gente não escreve muito bem, esqueceu uma interrogação, esqueceu uma vírgula, esqueceu um ponto. O meu celular, não é isso, gente. É exatamente esse. É o sentimento da pessoa que está lendo. O meu celular, o teclado é pequeno, e às vezes eu quero responder rápido, fica uma porcaria. A pessoa fala, parece que não sabe escrever. Mas não é isso, é que sai o D no S, sabe? E aí, o que aconteceu outro dia? Eu mandei um áudio para ser rápido e tinha uma música no fundo baixinha, mas do meu carro, que tava dirigindo, queria responder rápido. Nossa, que falta de educação. Responder com som, que não sei o que. Eu falei, gente, eu tô na rua, eu tô trabalhando, tô tentando ser o mais efetivo e rápido possível para que vocês fiquem tranquilos. Não, o melhor é escrever. Aí eu comprei não, baixei um aplicativo, eu falo tudo no aplicativo, ele escreve e eu envio. Ah, que máximo, eu quero esse aplicativo, viu? Gente, olha aí, sério. o ramo Até condominial tem que ser isso, tem que ser tudo. troca de experiência. É eu já não sabia disso, agora já sei. Não, então, alguém falou assim, o Fernando, ó, um morador, o Fernando, tem esse aplicativo que é legal pra caramba, inclusive ele corrige vírgula, ZS, o que tiver errado, fala pausadamente, você tem que falar assim, ó. Ele fala, você quer pausado ou você quer falar continuamente. E ele vai escrevendo e vai fazendo as vírgulas, mais barato. Um aplicativo simples, sem ser muito peso. E aí tem uns aí que tem até a Geralda, que a gente brinca, que é o tipo Chat GPT lá, né? GPT que fala. Isso. E ela corrige, fica perfeito. Outro dia eu escrevi uma coisa boa, né? Até boa, até. Aí ela corrigiu e falou, não, ficou melhor. Muito melhor. Polido, uma linguagem polida. É isso. Que nem eu tava colocado... que você fala dessa forma, eu falei, as pessoas começam a fazer algazarra no grupo. Aí o chat fez assim, não é o GPT, né? A gente brinca, é geral. Ele falou assim, começa a inflamar demais os condôminos num ponto que não é positivo. Sim. Que lindo, bonito, falei, polido. Culto, hein? Culto. Quem lê isso aí vai falar que não foi. Nossa Senhora. Mas o caminho é esse. É a comunicação mesmo. É a comunicação. Mas muita gente não vai gostar da sua comunicação. Não, foi o que o Carlos acabou de dizer. Agradar todo mundo é a chave do fracasso. Ó, eu vou falar uma coisa aqui interessante. A gente acha que chamar todos os síndicos vai ser tudo igual. E não. Então, o Fernandes falou de uma parte. Você está falando de comunicação, que é muito importante, mesmo porque você tem uma criança em casa que precisa dessa comunicação muito assertiva. Muito. Então, assim, ó, quão produtivo é um podcast sobre esse assunto e trazer todos os síndicos que a gente puder aqui, independente se são meus concorrentes ou não. Né? Isso a gente nunca... Sim. Advogados a gente vai chamar, vamos chamar administradoras, a Deise já veio, tem outras que virão. Então, assim, conhecimento, eu conheci um diretor do Extra, eu era repositor. Eu falei assim, nossa, mas por que você me contratou? Eu falei, porque eu vi alguma coisa em você. Eu não contrato pessoas que eu não vejo algum potencial em mim oferecer alguma coisa. Pode ser o cargo que for, de faxineira a diretor. Se ele não me fornecer uma coisa que eu quero aprender, eu não contrato. Eu falei, ele falou assim, você sabe conversar, eu não sei. É isso. Ele falou, eu sou, às vezes eu sou grosso e tal, e você sempre dá um... Então, eu te contratei porque eu quero aprender a dar um delay para não falar o que eu não devo. A pausa.
E é legal, né? Isso, a Vox to You. É, a Vox to You, tá aí. Ensina você a Desde se colocar pausadamente. Desde tá Verdade, fazendo lá, toda verdade. Inclusive, agora, segunda-feira. quarta-feira, começa uma espécie de pós-graduação na Que Vox legal. to You, pra quem já fez esse curso que eles fez. Que Eu massa. vou começar- 7 meses o curso, eu acho. Não, esse é desde 7 meses. Essa pós é 3 meses. Toda Ela... segunda-feira. É rápido. Legal pra caramba o É curso. Ela tá rápido. gostando muito. E é E a importantíssimo. Deise era uma pessoa que não gostava de falar em lugar nenhum. Tanto que quando ela começou a falar, eu falei, ó, hoje eu não vou falar. Você vai falar porque é legal o síndico fazer prestação de conta pra saber que você sabe. Exato. Não, prestação de contas eu acho que É o síndico que vai fazer. Sim, Todo mundo passa pra administradora, né? Não, e é assim, é a primeira coisa que você tem que saber fazer. Porque você está cuidando do dinheiro de quem? Dos outros. Dos outros. É isso. Então, se você não sabe dizer onde você gastou aquele dinheiro, o que você vai fazer para o ano seguinte? Gente, aí nessa parte, eu tenho que dizer, nós mulheres arrebentamos. Verdade. Antes eu brigava pra Deise e Em falar, casa- agora eu em casa brigo de pra ela equilíbrio não falar. financeiro A a gente Débora. já faz isso em casa, Lógico. É gente. isso, A gente lógico. já cuida da parte financeira da nossa casa. Vocês também cuidam, Em meu ca- marido não, em também casa cuida. é a Débora que Mas a Eu gente só- sabe, eu só a ajudo gente a faz pagar. previsão. Eu não sei vocês, mas lá em casa a gente faz divisãozinha. Nós queremos aqui, essa aqui, ó, é pra gente viajar. Essa aqui, ó, é pra gente melhorar de Eu alguma vou coisa, ser trocar honesto. um carrinho, você- trocar não lá, sei em o que, não sei o casa, que. lá em casa é assim, a planilha que o Carlos me ensinou a fazer. É, também tem que Fala como que é, Carlos. Você coloca a sua Essa é a planilha da minha casa. Olá. Sua planilha de Excel, Tá. põe todos os seus custos ali. Eu tenho também. Aí você deixa um em Essa é minha. branco, uma linha em branca de receita em branca. Aí você escreve qual que dá a origem dessa receita, Deus. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Porque- Que bacana. porque em casa- Ó, gente, Com três crianças é a hora da morte. Não por mais que você faça um orçamento, sabe as contas que você tem que pagar, Tem um rapaz, imprevisto. tem os Toda hora. imprevistos. Toda Meu Deus, hora. saúde, então, hein? é uma coisa Por conta que do Arthur, a gente paga um convênio, é o Bradesco Saúde, é um convênio muito que bom. aqui, Excelente. aqui em São Carlos não é tão bom, Mas mas, tem o em São reembolso, né? Paulo é É melhor. Ele fazia muita cirurgia antes, Uhum. né? Então a gente estava sempre em São Paulo. Eu não tenho família aqui, a minha família é toda de São Paulo. Aqui é só eu, meu marido e os E do amigos esposo que também é de fizeram. São Paulo ou não? Não, meu marido é gaúcho, gente. Ah, que legal. É, bate. Bate. Convidar ele pra um churrasco. É isso aí. Não, Eu acho. adora, mas ele adora. Pode convidar, pode convidar. Altas dicas, né? Altas Altas dicas. dicas. Então, assim, me perdi. Nós tava falando de... Tá vendo? Ah, sua do família, financeiro, da sua família, né? e do financeiro, Então, assim, meu a Deus. gente... o convênio médico, por exemplo, é uma coisa que gasta bastante. Muito. Então, o orçamento, muitas vezes, vai embora nessa parte aí da saúde. Mas coloca o campo Vou em colocar branco, lá, Deus. receitas, Deus. Deixa em Deus. branco. É isso. Eu ouvi isso de Você tem que fazer- você tem que fazer uma encontro de publicação casal sobre que eu isso. fiz, Tá. acho que aqui da nossa foi de Santa Rita, não Santa sei. Rita. Foi um encontro de casal que eu fiz e o cara falou, olha, hoje tô falando da vida em conjugal, tudo mais. Eu falei, olha, casal que tem planilha, levantei a mão. É, todo que é a mundo dela, acha. tá? Assim, ó, vocês têm o hábito de deixar em branco uma planilha, na receitas e colocar ali Deus? Eu falei, não. Então, pois adotem. Vou Comecei fazer a colocar, isso. ter conseguido coisas. Não tô falando, aqui você vai ganhar dinheiro. É, não. não. Às vezes, cara, é umas coisas que você não acredita. Às vezes é um processo que tá lá parado, de repente cai e eu coloco ali no Deus. É uma receita que você não tá esperando, mas já coloca ali. Lá, Deus que mandou. Ué, Deus Eu vi um podcast Bem interessante legal, cara. que tem um cara Ele que cuida ele da é gente o ateu. tempo todo. Ele é totalmente ateu. Não vou lembrar o nome agora, mas é um cara muito famoso até. Tá. Mas é um cara muito educado. Aí ele perguntou pra um religioso e falou assim: não acredito e tal. Ele fez assim: então, fulano de tal foi antes de quem? De Cristo. Fulano de tal foi antes de quem? De Cristo. Então até você acredita em Cristo. Né? Porque foi antes dele. Né? Então tem um ponto de partida. Tem um ponto de E partida. eu respeito quem gosta de certas religiões ou de outras religiões. Acho que no meio condominial tem gente que gosta de a gente não gosta, tem gente que gosta de uma coisa, não gosta, e a gente tem que fazer o que é melhor para a maioria. A maioria, E exatamente. aí a gente escuta assim, nós escutamos muito, eu acho, né, Paulo? Não sei você. Ah, mas isso e a democracia? Essa é a democracia, né? É a Cada um tem uma democracia. partezinha e vai na reunião para votar. Quem não vai tem que acolher aquilo Tem que que infelizmente acolher, outro escolheu. exatamente. Eu escuto muito isso. Tem condomínio de 500 unidades, 600 unidades, então vem aqui para falar assim, mas tinha 30 pessoas na Assembleia. Você também foi convocado. Você não foi... Agora imagina se tiver que ter um quórum para todas as assembleias. Você não aprova nada. Não. Não, O a condomínio prova não anda. mesmo. Não, a prova E como você lida com isso, ô Paula? Como que é a sua
frequência em reunião, também é difícil. Como que é o pós-reunião, principalmente de reajuste, porque o pessoal fala aumento. O condomínio não tem aumento, o condomínio tem reajuste. Não, também nem chamo de reajuste, eu chamo de equivalência de taxa. Sabe por quê? Equivalência de taxa. Por Como quê? que eu não aprendo? Olha lá, tá vendo? Eu já aprendi isso aí. Deixa eu... É isso aí, ensinar também, né, Paula? Por que eu chamo de equivalência? A gente que trabalha com empresa terceirizada tem dissídio todo ano. Eu escutei hoje que o dissídio não deveria ser repassado. Mas como não, meu Como que a empresa vai ter o lucro dela? Ninguém está fazendo caridade. Não, meu Deus. Mas você acha isso? Não, eu acho que deveria ser de outro jeito, mas o jeito certo é esse. Exato, certo é isso, é o que funciona, é o justo, né? O que é o legal. No legal ainda no mais sentido agora jurídico, falando. Que é bom para o funcionário. Ético, moral, no sentido ético e moral, porque assim, o funcionário está trabalhando. Se você tivesse na outra ponta, você também não ia querer o dissídio? É isso. É óbvio que eu quero o condomínio com menos custo. Claro. Mas eu não um posso... que te atenda melhor o seu condomínio, quer ter falo, funcionários melhores. Eu sempre falo assim, que tipo de condomínio você quer ter? Exatamente. É o tipo de quantidade que você quer pagar também. Exatamente. Porque você quer um condomínio com mais segurança, aí você tem que ter vigilante, não vigia, não porteiro. Você quer ter uma qualidade de jardinagem melhor? Então você às vezes tem que ter um janeiro fixo e não aquele mensal. Mas voltando ao assunto, Paulo, como que você trata isso da evasão, né? Não é escolar, mas a evasão das reuniões. E o pós-reunião, como tratar isso? Eu tô perguntando isso por causa da sua boa comunicação. Vou aprender um pouco agora, mas acho importante falar. Educativo. Educativo. Gente, educativo. É impressionante, né? Continuo com pouca... frequência, adesão, né? Pouca adesão, tem evasão de assembleias e de reuniões. Não quero saber. Exatamente. Mas tem um conselho participativo nos 2 condomínios, mas um conselho participativo não um conselho que quer mandar em mim. Que entende consultivo, né? E para você trocar ideias, e inclusive em um dos nossos encontros, né, Carlos, teve um exemplo que eu dei, que falei, falar com o conselho. Aí você falou assim, o conselho é mais para te dar costas quentes, né, Paulo? Eu falei, para me dar costas quentes. Isso, porque ele então, sabendo e apoiando, você parceiro. É isso. Exato. O seu conselho, eu vou ser sincero, já passei por isso. Se tiver um conselho opositor, pode sair. Não funciona. Pode pedir para sair, porque você Eles não vai começar conseguir. o murmurinho e o condomínio vai se tornar uma guerra civil. Bom, você foi numa assembleia comigo e você viu como foi. Graças a Deus eu fiquei e hoje o conselho é diferente. Olá. E aquelas pessoas eram erradas, mas não sei, não deu liga. E assim, eles queriam que eu fizesse o que eles queriam. Não dá para fazer, porque sou eu o responsável. Você está no topo da pirâmide. Você está no topo da pirâmide. Os síndicos que estão entrando agora, eles precisam entender onde eles estão. Quando eles entendem onde eles estão, eles falam aquilo. Então, eu sou essa pessoa, eu estou nesse ponto e é aqui que a gente vai partir. E não no sentido autoritário, mas de saber quem você é. Autoconhecimento. Te respeito, sabe? Mas eu sou o responsável. Exato. Eu acho legal a sua ideia, mas na hora de ir pra cadeia, não sou eu se isso der errado. Quem responde não que seja errado, criminal, sou eu. Só venho. O nome de quem está na receita. Exato. É o seu. E aí, Paula, como agir? Educativo. Então, da seguinte maneira, comunicação. Então, a gente vai estar sempre falando de comunicação aqui, gente. Por quê? Teve síndicos que já perderam cargos por conta de comunicação. E tem síndicos que são muito queridos por conta da comunicação efetiva. Então, a comunicação, no sentido de que, pessoal, se vocês querem melhoria no condomínio, a gente tem que falar. Vocês querem falar? E aí eu vou falar uma outra coisa. Não ter o grupo do WhatsApp é ainda melhor ainda. Melhor. Porque você obriga as pessoas a se comunicarem. É isso. Porque se você tem o grupo do WhatsApp, só quer se comunicar ali. Não, gente, precisamos da reunião, precisamos do presencial para nos comunicarmos. Precisamos do olho no olho. Você não gosta? Quando você me contratou, aí você vai no educativo. Quando você me contratou, o meu diferencial não foi porque eu fazia e faço reunião mensal com o conselho. Não é porque eu falo com o conselho todos os dias. Não é me comunicar. Se você quer se comunicar comigo, por que a gente não pode se encontrar? Exato. Eu sempre vou num condomínio e o pessoal fala, o síndico não está no WhatsApp. Tal. Eu falo assim, gente, estou chegando no condomínio. Ó, gente, quiser falar comigo, marca um horário, eu venho. Exato. E aí, eu estava tendo um burburinho num grupo paralelo, e eu falei, gente, estou no condomínio. As pessoas estão falando que estão em casa, estão com esse problema. Desça na portaria. Exato. Eu estou aqui. Exato. E em toda a portaria eu coloco uma câmera com áudio. Olá, maravilha. É isso. E aí, não desceu ninguém. Porque não Eu estavam. fiquei 2h30
não desceu ninguém. Não estavam. Então, Os grupos de WhatsApp viraram terapia em grupo. Tribunal, julgamento, é tribunal Também. virtual. Também. Vamos bater em alguém. No síndico. Exato. Tá ganhando meu dinheiro à toa. Porque assim, Exato. isso tem uma questão... Tá ficando cultural isso também, né? Não, uma questão do Brasil no mundo, porque o mundo perdeu a questão da moral. A moral, ela ficou um pouco lá enterrada, você não acha. Porque a moral, ela traz essa questão, é antes da educação, a questão moral. Você começa a compreender o outro e você se pôr no lugar dele também. É isso. E assim, não estamos falando nem de partido, de esquerda, Não, é isso, não. não. É questão Não é. moral no Brasil e no mundo está um pouco prejudicada. Mas eu acho que a gente tinha uma eu não vou lembrar muito, mas respeito. A escola ensinava respeito também antigamente, quando tinha educação moral e cívica, né? De como respeitar as pessoas, de como respeitar seu país, de como respeitar a sujeira no chão e tudo mais, o meio ambiente e tal. Era geral, eu via. E isso não tem a ver com direito esquerdo, isso tem a ver com educação. Exato. O japonês, eu vi esses dias uma matéria, não sei quantos anos, mas acho que nos 5 ou 6 primeiros anos, eles aprendem tudo comportamental. Não tem zelador na escola, não tem faxineiro, eles fazem tudo em conjunto, brincam em conjunto, limpam em conjunto, Para trabalhar em conjunto. equipe. E é por isso que eles são organizados, limpos e são respeitosos. Por isso. E você sabe que trabalhar em cultural. equipe exige autoconhecimento, né? Porque você precisa saber do que você é capaz, do que o outro é capaz, para você conseguir o quê? Você vai fazer aquilo? Você vai Articular. Aí que vem o líder. articular. E não o chefe. Não, o líder. chefe. Então, quando você, como síndico, você está lá naquela comunidade. Por isso que eu gosto de comunidades menores. Para você ter esse conhecimento. Você sabe aquele condômino que é aquele que se você der a mão, que é o braço, que é o pé, que é não sei o quê. E você sabe aquele condômino que a hora que ele te pede, cara, ele nunca te pede nada. A hora que ele te pede... E tem aquele que você porque faz realmente tudo é que necessário. pediu. É necessário. E tem aquele que E você aí- faz tudo que e não pediu e o adiantou cara nada. te bate, não vota em você. E Exato. nós temos que continuar fazendo porque é democracia, é direito deles. Exatamente. Então, voltando para o educativo. Então, primeiro, essa coisa. Então, e comunicados. Participe da reunião. O que eu faço também quando está perto de assembleia? Fica o papelzinho da assembleia por Em todos todos os os lugares. buracos. Sim. Elevador. Aplicativo. Exato. Para ninguém esquecer. Eu coloco Eu só tiro depois que passa. eu coloco na facial de entrada. Exatamente. Pronto, não tem Porque como... na porta ninguém vê, né? Não vê. Na facial de entrada é o Verdade. elevador. A- São os dois é, o lugares que elevador. mais- É, o elevador é exato. muito legal. Perto dos botõezinhos ainda. Porque É. se você estiver na parte de trás, não vê também. Se tiver pra lá, se tiver ao contrário do espelho, esquece. Já era, já era. Verdade. Então, é isso. E conscientizar o conselho. Quando você tem um conselho parceiro, isso também faz diferença. Porque eles se comunicam entre si. Sim. E o Eles têm um grupo deles. Eles têm um eu grupo sei. deles. Então, a hora que você tem aquela Sim. coisa, pessoal, ó, ela quer que você vá na reunião. A gente É precisa ir. Nós vamos fazer. Então, e quando é? Aí digo de novo. Mesmo com toda essa comunicação, não consigo. O pessoal não vai. Mas, Qual a quando porcentagem de presença? pouquíssima. Pouquíssima. Teu 40 vai 10. Foi indo bastante. Não, Eu acho tenho um de pouco. 532 unidades, foi 12. Não. Juro, na eleição ainda. É ruim, é ruim. E foi feito, né? Foi candidatos e tal. Olha lá. E tudo bem. E Tudo não bem. foi. E quem não vai, é o que você falou. Escolhe. Tem que aceitar. É. Escolheu não ir. Escolha da maioria. Tá? Então, quando acontece esse educativo, vira uma bola de neve, vira uma engrenagem mesmo. Sim. Vai ter reunião, pessoal, nós vamos falar disso, nós vamos falar daquilo, nós vamos o quê. Quando acontece a decisão, não acontece jamais falar assim, mas foi meia dúzia que decidiu. Sabe por quê? Embora ele não foi, ele já sabia de tudo Tá que ia educado. acontecer. Sim. Exato. Mas, ó, tá eu educado. tive um recente agora, que a gente tá discutindo garagem há um ano. Olha lá. Aí o que eu consegui, Paula? Trazer modelos de garagem a serem instalados no local, a escolher o modelo. Aí eu trouxe várias empresas, 3 empresas diferentes, que colocou o modelo dela daquela determinada garagem. E cada um ficou... Conversa que eu fiz, ó. Na garagem de quem ficou, vocês conseguem vir na reunião para dar o feedback? Aí falaram, poxa, meu carro ficou menos quente, eu já posso entrar nele, então não fico lá abafado, não queimou. Foi falando, beleza. Isso 1 ano tratando. Aí 25 dias na Assembleia eu comecei a jogar direto. Gente, ó, garagem. Já vamos tá falar. aprovada, mas agora... Depois que aprovou,
O boleto chegou. Esse pedaço de pano, porque essas garagens que hoje a maioria pode, é aquelas igual de mercado, não tem o que fazer. É muito caro, é não sei o que, é não sei o que. Eu falei, gente, eu só concluo e... eu só administro e cumpro aquilo que vocês decidirem. Executa. Eu vou para o advogado. Eu falei, pode ir, gente, à vontade. Eu não faria se eu não soubesse o que eu estou fazendo. Eu já consultei o advogado. Senão, não estaria fazendo. E já fiz em mais de 20 condomínios. Então, assim... Aí depois ficou falando, é uma briga lá e tal. Eu falei, gente, vou trancar o grupo, senão a gente não vai dormir. E o grupo permanece trancado. Eles têm um grupo paralelo que eu faço parte, inclusive, colocar a minha foto no grupo. Meu Deus. Como que é? Isso aqui é pra bater no síndico, lá, mas é brincadeira. Os cachaceiros que batem no síndico, uma coisa assim, colocaram lá. Aí eu tô lá, e o pessoal falou, não vai abrir o grupo, todo mundo. Não abra. Se quer brincar, brinca aqui. Exatamente. Chama o síndico, tá uma paz. Nosso prédio melhorou porque parou de brigar. Viu? Gente, pra ver como aquilo é doentio. Aquilo não faz... não descarrega na esposa, descarrega no grupo, na verdade. Porque teve uma bomba, né? Teve é uma síndica, amiga minha, que ela falou assim, Paulo, esses dias botaram no grupo que o prédio ia cair, porque alguém tirou uma foto e olhando o ângulo da foto, o prédio parecia inclinado em relação aos demais. Leva ela em Santos. Aí eu falei, meu Jesus. Aí criou-se um boato. Que o prédio ia cair. Vocês também estão no mercado financeiro, vocês sabem as bolhas de mercado financeiro, sim. como é que funcionam, né? Sim. Vira uma bolha de mercado financeiro esses grupos de WhatsApp. Vira uma, como chama? Não é a conspiração, é uma narrativa. Exato. E cria-se uma verdade. E cria-se narrativas, né? Hipóteses em cima daquilo. E vai ter defesa civil interditar o prédio. Como. E não tem como. Você que tem vários condomínios, como é que você fica num grupo de WhatsApp se defendendo? É difícil. Você fica meia hora, 2 horas, tentando 4 explicar horas o que é óbvio. Então, assim, não tem condição. Aquelas 2 horas, 4 horas, você podia estar pelo menos em 4 condomínios. É isso. Exato. O meu então WhatsApp me demanda muito tempo. Você está perdendo de trabalhar realmente para ficar dando explicações numa narrativa criada multa por alguém conta de uma você bolha. Você multou alguém, aquele cara vai te perseguir por um mês. Então, mesmo numa comunidade pequena. Multa é um assunto delicado, né? Por isso tem que ser embasado. Exato. Sempre que eu faço, inclusive, advertência, sempre tem imagens. É isso. Eu sou a mulher da câmera. Imagem, tá? filme, condomínio, para mim, tem que ter câmera. Não é para ser Big Brother, não, mas é para dar... Dar sustentabilidade. Sustentabilidade em tudo. Sobre o que você tá fazendo. Quer que o síndico faça a administração direitinho? Então, por exemplo, piscina. Pode entrar hóspede e visitante. Piscina não pode entrar nem hóspede. Tem que ter uma maneira de controlar. Pode comida, não pode comida. Exato, tem que ter uma maneira você de controlar. Precisa educar. Fulano falou, Beltrano levou a comida lá. Tá, como é que você prova? Imagem. Se você não tem câmera ali, você dificulta ali o seu trabalho. E aí surge um outro assunto que eu acho que é pacífico hoje. Mas a piscina não pode ter imagem. É um local público dentro do condomínio. Você pode ter comum. Mas, Fernando, você não pode ter imagem de entrada. Isso, você não pode ter uma pessoa que fique ali dando zoom na câmera. Exato. E tal. Mas como que a gente fez quando era síndico no Village? A gente colocava uma tarja em cima. Só que ao mesmo tempo, se tiver uma criança sozinha. Olha. Porque o vigia do Villeneuve, por exemplo, eles ganham por monitoramento. Então eles monitoram o perímetro, né? E se você tem uma criança, o que a gente tem feito nos condomínios? Colocado facial para entrar na piscina também. Com uma certa altura, inclusive, né? Exato. Bom, você sabe, criança sozinha em piscina, não dá. Não dá. E criança, isso é outra coisa bacana. Gente, eu sei, tem condomínio que o pessoal quer mandar a criança de 9 com a criança de 6 sozinha para brincar no prédio sozinha. Né? A de 9 olhando a de 6. E outra coisa, você é jurídico, sabe? Que eu não estou mentindo. Estatuto da criança. Até que idade é criança? 12. Até 12 anos completos. Tem convenção passou de 12 é que vira adolescente e passou de 18 maior mas de idade. o ECA, então, o ECA ainda não 12... tem uma efetividade sobre isso, de que ficar sozinho é um problema, mas as convenções e regulamentos internos, a maioria prevêem lá, até tem, acho que no meu condomínio, é uns que eu tenho, não no tenho, Las Palmas, não, até 14 anos não pode ficar desacompanhada na piscina. E tem condomínios tem que estar na convenção, são... senão ela não... Mas é que tá, convenção antiga, cuidado. Não tem, façam atualização com o Exato. Dr. Carlos Lazzarini
por gentileza, atualização Regimento interno. de convenção e regimento interno. Por quê? Tem convenções, algumas administradoras trabalham com convenção padrão. Então, aquilo ali veio, sei lá, de Ctrl+C, Ctrl+V. Exato, 1980. Tem convenções que diz que não pode estar sozinha na piscina até 7 anos. Ou seja, de acordo com aquela convenção, a mãe que mandou a criança de 9 com a de 6 sozinha, a de 6 não pode. É um problema porque a convenção... Mas a de 9 tá olhando. Mas a de 9 tá tranquila, fica sozinha na piscina. Ó, a gente teve um caso muito grave aqui em São Carlos, uma criança de 9, uma de 6, uma de 9, uma de 6. Faleceu. Pularam o vizinho e acabou falecendo. Agora você imagina para esse vizinho também. Bem triste. Mas também é uma história um pouco mais dramática. Eu nem abri a notícia, notícia para ler porque eu não gosto. Parece que, eu não vou dar o texto, mas parece que são separados, a mãe foi na avó, pegou a força, levou, é o que eu ouvi falar, o que tá na notícia é verdade. O que tá na manchete. É o que tá na manchete. Mas para ver que essa coisa de criança sozinha em condomínio é criança, outro... cachorro... Solta é outro em educativo. Garagem não pode. Solta em garagem. Garagem de condomínio é para estacionamento de veículo, ponto. Não é para levar criança para andar de bicicleta, para passear. Tem locais próprios, que são os clubes, as praças, a rua, a calçada, mas estacionamento é para veículo. O que eu falo pro condomínio, às vezes o condomínio fala, essa porcaria não tem nada. Eu falei, quando você assinou o memorial descritivo, ele estava assim. Exatamente. Quando você compra com o memorial descritivo. Exatamente. As pessoas não leem. Na verdade, elas fazem, acho que, vista grossa, né? A gente entende que o condomínio, ele não é engessado. Então, por exemplo, hoje você ele comprou... É mutante, né? Não tem exatamente, ele é mutante. Então, você compra um imóvel e naquele condomínio não tem, por exemplo, um playground. Isso não significa que nunca vai ter. Se tiver um espaço que exista essa possibilidade de fazer um investimento, vote, leve para a Assembleia e faça um playground. Vem vindo muito de São Paulo, isso, alguns entendimentos que ocupe as áreas desocupadas. Exatamente. O pessoal quer ocupar com o mercadinho, que eu acho, né? Ocupa com o playground, gente. Ocupa, sabe o quê? Se socializando. Isso, gente, eu sou velhinha, né? Incentivar festas, Dia das Crianças. Eu incentivo que as pessoas se falem. Sim. Incentivo que as pessoas olhem para a cara uma da outra, que faça Desse o quê? Festa junina, que faça Você sabe que nós fizemos Páscoa. Um condomínio agora? Lá no Vila Neve, inclusive, recreação. Então, cada pai que queria pagasse a recreação, o condomínio dava a estrutura e os vigias, né? Tudo para ajudar a olhar, assim, né? A segurança em si, mas tem os promotores, né? Os monitores para ficar com as crianças. O meu filho sempre foi em colônia de férias, em algum lugar, e nunca gostou. Lá ele amou, cara. Viu? E eram as mesmas brincadeiras, só que acho que é o cotidiano dele. Claro. É conhecido, não. Ele se sente mais seguro porque ele está em casa. Isso. Claro. E aí, Paula, voltando àquele assunto primário, e o que você falou do parquinho, só para concluir, eu acho muito interessante. Eu tinha um parquinho que agora eles entregam parquinho de plástico, né? E aí coloca lá, até 12 anos. Cara, não aguenta. Não aguenta. A molecada arranca o parquinho no braço. Eu tenho imagens. Aí que eu fiz? Fiz uma cotação, coloquei um parquinho de 17 brinquedos, de madeira e tal. Coloquei, daqui até 12 anos, aqui até 7 anos. Olha, aí o de 7 quer ir no de 12. E o de 12 fala, por que eu não posso usar o de 7? Então, assim, é por isso que os pais precisam estar juntos. Exatamente. Ensinar também os limites para os filhos, para crescer um condomínio cidadão não é que entende condomínio a sua... Não é babá. Condomínio não é babá. Tem uma outra máxima que fala assim, meu filho de 12 anos saiu para fora, você não viu? Porteiro não é babá. Se der para ele ver, ele vai perguntar por que você está saindo. Exatamente. Já acontece muito. Mas teve uma vez que um menino de 12 ou 13 anos saiu e falou assim, mas você não barrou meu filho? Ele falou assim, cara, ele tem facial. Você fez a facial dele. Exato. Você autorizou ele para fazer. Inclusive, crianças menores de 14 anos, não sei que isso, não sei se é obrigatório ou não é, mas eu peço. Nos oriente, Carlos. O senhor quer que o seu filho tenha facial, então faça uma autorização por escrito. Boa. Porque não é assim, é uma condição que se ele bater o pé... Na verdade, a questão da guarda e o dever de guarda é dos pais. Não é isso, né? Exatamente. É dos pais. Quando você faz, você até atrai uma responsabilidade pro condomínio que não é do condomínio. Exato. Mas é porque se ele sair com uma menoridade com a facial, o pai dele deixou. Então, o problema do pai dele. Já é um problema do pai dele, ficou um problema maior. O problema é que acontece quando ocorre atropelamentos em um condomínio, infelizmente acontece. Tem que assim, eu sempre falo, às vezes, você dá uma advertência, às vezes fala para os síndicos que
que a gente cuida de alguns condomínios. Não precisa você advertir o seu condomínio. Transfere para o nosso escritório. A gente vai, emite a advertência, coloca para ele, advertiu, a discussão vai ficar ali. Ele vai ver como advertência formal, na próxima já sai a multa quando ele fez a prévia. Pronto. É o que a gente fala muito porque hoje. Aí o condômino não vai brigar com o síndico, vai brigar brigar com o escritório. E vai brigar com quem sabe da lei. Aí às vezes o síndico vai lá e fala, pô, síndico, liga pro escritório. Tá? Então o problema não passa a ser o síndico, passa a ser o escritório que advertiu. Muitas vezes eu falo assim, gente, é o seguinte, ó, hoje nós não temos só o síndico para multar, nós temos um corpo de conselho, um corpo de subsíndicos que passa. Se está dentro da lei, não vai ser feita a advertência. Se estiver fora, não tem como eu não fazer. Eu não posso ser omisso. Não tem que advertir. É a mesma coisa quando você está com um condomínio cheio de infiltrações, já você faz vários e vários reparos, dá o tempo de pintura. Isso eu ouvi falar de um grande jurista aí, de um cara muito, muito conhecido no meio de São Paulo. Aí ele falou assim, ó, se não der uma vez, não der duas, não der três, renuncie, demita o cliente, porque independente se na ata está escrito que ninguém quis fazer, você é responsável. Vai. Aí você tem que achar a verba para fazer o reparo. Tivemos um caso bem em relação à fachada, que estava ocorrendo um desplacamento da fachada. Então ela descolou, estavam 3 dedos. A gente fez a imagem lá, aérea com drone, viu que estava bem alto, desceu o pessoal com rapel. Como chama o balanço? O rapel, o balancinho, a cadeirinha. Aí foi uma situação exatamente, acho que foi até o mesmo caso. Porque levou para a Assembleia, não aprovou. Levou de novo, não aprovou. Na terceira, renuncia. Aí o síndico renunciou, passou ali 6 meses, desplacou e caiu em cima de um carro. A sorte não atingiu ninguém. Aí o pessoal que colocou esse síndico que assumiu, renunciou, porque deu um problema. Claro. O pessoal voltou a procurar aquele síndico que renunciou, ele voltou, mas ganhando 3 vezes mais. É isso. Eu tô sendo procurado por um aí. Pelo mesmo... Nossa, a gente achou que ia ser melhor, não foi. A grama do vizinho era mais verde. Aí eles... É que assim, eu cuidava dos dois, um vizinho do outro. No outro ainda estou. No outro começaram a encher meus picuá mesmo. Eu falei, então tá, contrata outro. Não quero mais. Não quero mais. Agora foram buscar lá e falar assim, nossa, aqui tem iluminação, nossa, aqui o jardim, nossa, que eu sei. E quando eu saí o condomínio, 2 anos atrás era 200, hoje é 380. E não mudou nada. É isso. E a culpa de quem era sempre? Do síndico que saiu. Mas aí é que tá. O que a gente falou? É o que nós falamos. A taxa condominial diz muito do que você quer para aquele condomínio. Você quer uma taxa baixa, você vai ter os recursos que aquela taxa... Vai ter uma manutenção ruim. Aquela taxa abrange. Que vai ser a detetização mais barata, vai ser a portaria mais barata. A gente tem um problema social também nesses condomínios que a população é muito grande. Sim. Às vezes são condomínios ali de R$200, R$300 a taxa. Eu tenho percebido, porque nós fazemos cobrança ali, às vezes os operadores abordam e falam, cara, você acredita... Aconteceu um operador, estava tomando café, fui cobrar o fulano lá da unidade tal. De fato eu entendi, ele me perguntou, nossa, condomínio recém-entregue, eu não sabia que tinha que pagar condomínio. Já aconteceu comigo. Eu achei que era só o boleto do financiamento, moça. Aí ela teve que explicar o porquê. Falei, então essas reuniões que acontecem é sobre isso. Eu falei, você não sabe. E, Carlos, como que eu explico pra ela o que é condomínio? Você fala que o condomínio é a criatura do criador. Então, alguém imaginou, construiu o prédio, dá custo, tem que pagar. Exatamente. E deixa eu te fazer outra pergunta. Bom, Paulo, vamos... É que nossas ideias aqui são muito longe, né? O negócio é muita convivência, muita experiência do assunto. Voltando nessa questão do problema social, a gente fala às vezes das taxas, só para finalizar o raciocínio. Claro. Às vezes esses financiamentos são liberados por um pessoal que tem uma renda, às vezes, bem apertada. Bem justa. E não fala de quanto vai ser o condomínio. Porque, às vezes, é uma ação governamental para poder ter ali... Casa Minha Vida. Libera para uma galera, só que o pessoal não entende que, além do boleto do financiamento, tem o boleto do condomínio. E tem o boleto da entrada. E às vezes o condomínio é recém-entregue, você precisa fazer aporte para comprar lixeira, o enxoval do condomínio. O enxoval do condomínio. Eu tenho alguns condomínios que é muito reticente nisso, mas tem outros condomínios que são muito parceiros e que eles pensam no conforto. Não conforto, na valorização. Mas, Fernando, o pessoal não consegue pagar. É isso. O pessoal não consegue pagar. Tem pessoas que locam para morar numa casa que é mais barato. Porque não consegue pagar. Aí, uma vez eu falei isso e me suou debochado, ou preconceituoso, prepotente. Falei, gente, quando a gente não tem condições de pagar um negócio, não dá para comprar.
Porque é uma coisa que vai só custar mais caro. É como um carro. É. Você compra o carro que você sabe, você vai ter condições de fazer a Eu manutenção, falo sobre colocar isso, gasolina. Paulo, não Tem adianta carro você que bebe comprar. mais, tem carro que bebe menos. Tem um pessoal que brinca, né? Ah, comprei um carro que é de rico, né? Uma BMW, um Audi. Não adianta você comprar um Audi 2018, que hoje em 2018 ele vale 100, mas o zero vale 250. A sua manutenção vai ser do 250 e não do A peça é a 100. mesma. A peça é a mesma. Exato. Então, É assim, só defasagem arquitetônica. e aí, quando a gente fala isso, acho que a gente tá sendo... Eu comecei no MRV. Meu primeiro apartamento foi MRV. Sou muito orgulhoso por isso. Eu demorei para reformar, fui reformando aos poucos, com criança pequena. E eu e a Deise fomos progredindo. Mas vocês tinham conhecimento de que era um condomínio. Sim. O que está acontecendo, a gente tem percebido ali, inclusive... Eu tô Não sabe o que é. Tô fazendo um informativo para dar para esses síndicos que são parceiros nossos. Para divulgar o que é o condomínio, dever, direito... Qual O que o subsíndico, do subsíndico, do conselho, Exato. ninguém Quem você sabe. procura. É isso mesmo. Eu tô outra coisa montando também que eu Mas tenho. você assim, vou te denunciar na administradora. Como se a administradora fosse superior. Eu cara não ao sabia que tinha que síndico. pagar condomínio. Eu achei... Mas eu ouvi isso. Mas tem um que eu entregou e ele sabia que tinha que pagar condomínio. Eu falei, mas eu só pago quando eu mudar, né? Eu falei, não, É mas aluguel. não entendi. Ele falou, então você me tira o juro que eu não sabia. Eu falei, olha, deixa eu te explicar. E eu acho que não sei se já passou por isso. Eu não posso dar desconto. Não, Tá na convenção. exatamente, não Mesmo pode. assim, o dinheiro não é meu. Não. Eu não posso dar destino diverso do dinheiro de vocês, a não ser em manutenções, a coisa que eu já está programada, sem a bênção. É por isso que tem as Exatamente. prestações de conta no primeiro trimestre. Exatamente. Que muitos síndicos fazem em novembro, em agosto. Não, é primeiro trimestre, é ordinária. É um assunto que você pode bater depois. Inclusive, a gente teve nessa última assembleia, a gente teve que correr um pouco, nesse último evento, que nós abordamos sobre prestação de contas. Ótimo. Mas foi bem... A gente teve que correr um pouco por causa do horário, que o pessoal, às vezes, tem muita confusão. Porque quem que é o credor da prestação de contas na assembleia? Quem que é o credor? Os moradores. São os É o moradores. condomínio, não é o morador. O credor da prestação de contas é o bicho condomínio, o CNPJ. O CNPJ. Não é o condômino. O condômino ele está ali dando legitimação ao condomínio para Isso. aprovar aquilo. Então quem aprova e Por isso desaprova que tem as contas é o aprovação. Porque se Exato. vê alguma coisa... E você sabe que é uma coisa que ainda não fiz, que eu acho um pouco complicado ainda, mas eu quero fazer, é começar a colocar nas previsões orçamentárias a auditoria preventiva. É um negócio que está acontecendo muito em São Paulo. Eu recomendo a auditoria em um momento muito específico, porque o síndico, ele sente quando ele está ameaçado de perder o mandato ou não. Você sabe que se tem ali, vai ter uma disputa. Sim. Porque a prestação de contas, a lei exige uma vez ao ano ou quando a convenção prevê alguma forma inferior, nunca superior. Mas eu sempre coloco prestação de contas obrigatória na convenção pela lei e no encerramento do seu mandato. Sempre faça prestação de contas no encerramento com auditoria. Exato. Que você liquida a chance. Porque assim, uma vez aprovado a prestação de contas, não cabe o condômino isoladamente impugnar a prestação. Não tem como. Não pode. Ele não consegue promover um processo impugnando a prestação de contas. Não importa se você conseguiu por um voto. Aprovou, acabou. Ele só vai anular se tiver alguma fraude muito grosseira ou se a assembleia for nula. Quando que uma assembleia é nula? Normalmente por problemas de convocação, alguém não recebeu a convocação, ou o edital ali está um pouco errado. E é por isso que a convenção sempre exige que o condômino deixe seus dados cadastrados atualizados. Tem convenção que não prevê. Uma que eu fiz, eu coloquei que entre responsabilidades do condômino está manter os dados cadastrais porque atualizados. Se ele mudar um e-mail e vai tudo por e-mail hoje, ele não vai receber. Não vai receber. Se ele for vai, no aí spam, ele vai alegar, não receber. É uma das causas de nulidade, a falta de convocação. O aplicativo que a Deise usa lá, que é o Condo, depende como alguém lê, ele confirma a abertura ou não. Ah lá, pelo ID. Recebimento. Ótimo. Se você confirma o recebimento, já recebeu. Se o cara leu ou não, também... Dá lá que ele abriu. Dá lá que ele leu. Dá lá que ele abriu, E aí, verdade. se foi o pai dele, o tio dele, a criança... Quem fazia isso é Lelo. Porque eu já tive Lelo em um dos condomínios, né? A Lelo é uma empresa de administração de condomínios de São Paulo. Muito antiga, da época do meu pai, ó. Aí quando eu vi que a Lelo veio pra cá, eu falei, nossa, que maravilha, mas não deu muito certo. Enfim, faz parte. Mas eles usavam esse aplicativo, tanto que eles tinham a certeza que aqui pelo em São ID. Carlos o pessoal gosta do tete-a-tete, né? É um API. Tem que ter uma sede.
Tem que ter uma sede. Tem. Exatamente. Mas essa questão do e-mail, nós temos lá quando a gente via e-mail de cobrança. É um sisteminha simples, não é tão complexo hoje. Você consegue ter... Antes era mais difícil, agora não. Agora voltando àquele assunto lá de trás, que a gente vai dando... como diz o amigo meu, nossa, como esticamos o chiclete, né? E... Bom, Paulo, o pessoal não compareceu, 10% e tal, tudo mais. Além porque acho que os meus são instantâneos, o que decidiu na Assembleia? E aí o inferno vem, né? Sim, acontece muito do pessoal falar, Paula, depois da Assembleia, antes da gente receber a ata, porque a ata 8 dias precisa estar pronta. Hoje tá difícil Paula, também, né, Paula? Você não foi no nosso evento, no último evento, eu abordei isso. Abordou quanto tempo? Na verdade, quando a lei 4591 que regula, está lá na lei, artigo da lei, é obrigatório enviar 8 dias. Isso. Era causa de nulidade. Agora não é mais só que cartório, o Código né? Civil, só que o Código Civil regulou a mesma matéria. Quando uma lei nova regula a mesma matéria de uma lei antiga, ocorre a derrogação da norma, que é uma espécie de revogação, só que a revogação ela revoga a lei toda. Sim, sim. A derrogação ela acontece em alguns dispositivos. E alguns dispositivos que foram derrogados da Lei 4591 é esse de 8 dias, você não tem que enviar. Agora? Então agora... Se a convenção não prevê, você não precisa enviar. Porque o cartório hoje é muito difícil também. Não, porque já se pressupõe o conhecimento tácito. Se você participou ou não, você foi convocado. Tácito, não. Mas aí é que tá. Então aí a gente entra num outro negócio. Se você não tem mais que enviar, como é que você faz agora? Aí eu vou jogar a pergunta pra você. Como é que você vai fazer agora? Não, eu acho que nós temos que fazer. A prestação de contas, a questão da ata. O próprio ato. Não, porque o que a gente faz lá no condomínio, né? Não tô falando que nós fazemos, tô falando que a lei não permite. Mas assim, o que eu acho que tem que ser feito... É um artigo da lei revogado. Você manda ela abordei se isso registrar. na parte de contas aí. Tá vendo? Então, tá vendo? Olha lá, pelo menos que dia que é? 14 de março, pessoal. Como que a gente age lá? A gente manda e fala, gente, se qualquer alteração que tiver no cartório, a gente publica do cartório depois e retira essa. Ok? Ok. E eu falo em toda a Assembleia. É uma síntese. Porque... Não dá para você fazer 10 páginas. O presidente, depois, antes de ir para cartório, ele lê... O secretário geralmente é alguém da administração, porque ninguém quer fazer, normalmente. Que orienta, publica só a minuta, encaminha a minuta. Então eu faço isso. Através da lista de transmissão, sim, eu legal. envio, falo, pessoal, o que aconteceu, eu faço a síntese. Então, eu mesmo escrevo. Os tópicos eram esse, para esse, decidiu isso. Logo, receberemos via e-mail a ata oficial. Você recebe assim? Não concordo. Recebeu já? Paciência, né? Não sabe porque eu estou abordando muito isso? Porque mas é bom enviar. É bom enviar. Mas não se preocupa com os 8 dias ali. E outra coisa... Então, esse prazo... A ata também... A ata também não é obrigatório registrar. A convenção... O bom de registrar a ata é que ela torna-se pública. É claro. Mas o registro também não é obrigatório. Também não é obrigatório, nunca foi. Mas isso é recente, gente? Não, obrigatoriedade eles geram efeitos ergonômicos. Não, é bom porque ele gera efeitos para terceiros. Não é ótimo, mas também não é obrigatório. Outra coisa, não há lugar algum que fala que o síndico é obrigado a fazer 3 orçamentos. É ético. É verdade. Isso aí é outra. Mas, gente, aqui em São Carlos... Às vezes você não tem 3 prestadores para fazer aquele mesmo serviço. Às vezes quando você chama, você vai ligar em 3 distribuidoras. Você liga na primeira que atende. E outra coisa, faz 2, 3 orçamentos com o mesmo cara, ele não ganhou para ver se ele tá atendendo de novo. Não te atende nunca mais. De novo. E se você não tiver um cara que você chama nas emergências, você não vai ter ninguém. Exatamente. E aí o condomínio fala, por que só esse que faz? Eu falei, cara, porque esse sempre atendeu. Exatamente. Aí se você tiver uma média de preço muito alta, tudo bem, a gente volta a conversar e vê. Mas... Tá na média de mercado. Tá na média de mercado. Obras complexas que demandam um valor muito expressivo, ok. Agora as obras urgentes de manutenção... Vou te dar 3 exemplos muito difíceis. Como é que você vai fazer 3 orçamentos? Estourou um cano. Acabou, deu problema na sua bomba de água, deu problema na sua bomba de esgoto e infiltração. Você faz orçamento? Tive um problema de bomba. Gente, uma bomba era o quê? Bomba submersa. A bomba submersa. A recalque, né? Eu tenho várias. Nossa, mas ela é muito cara, né? Foi minha primeira bomba submersa que estragou. Gente. Só para reformar ela é 2. Que loucura. Não, peguei uma nova, né? É porque o preço fica perto. Eu tenho uma. Depende. Eu tenho 2 que... É bitola, né? Não é bitola que fala, como chama? É mangote que eles falam, né? Eu tenho 2 que é de esgoto. E elas trabalham... Eles trabalham 24 horas por dia. Ela é fixada no fundo do esgoto. No fundo. São 20 metros, acho. 15 metros, uma coisa assim.
E aí é o seguinte, para você arrumar essa bomba, você tem que tirar todo o esgoto. E enquanto o cara tá lá desparafusando, o esgoto continua caindo. Claro, exatamente. E tem que continuar sugando, senão... Top de novo. Não, senão volta. Cobra o cara. Claro, cobra o cara. E aí, eu não vou falar o valor que esse cara cobra, porque eu acho que um valor muito... Eu cobraria 10 mil reais para entrar lá. Mas ele cobra X e toda vez que dá pau, ele tá lá. Dá pau uma vez cada 2 meses. Por quê? Brincadeira. O pessoal joga preservativo, Então. pino de droga, infelizmente tem muito, cabelo, fralda, lenço umedecido, acaba com tudo. E eu comprei uma trituradora. A trituradora não tá aguentando. Tem um cesto, são duas ao mesmo tempo. Tem um cesto que faz um filtro, depois tem uma que só suga e tem uma que tritura. A trituradora, o cabelo, ela enrola na trituradora, ela não sai. Aí o que você faz? Eu fui aprendendo com o tempo, né? Você inverte o polo, ela gira ao contrário, ela consegue sair muitas vezes. Mas se passa... É uma bomba que tem que trabalhar em 2, 3 decibéis. Se ela passar para 10, 15, ela vai queimar. E toda vez que você vai fazer manutenção, você vai fazer enrolamento. Olha lá. Cara, é terrível. Isso demanda o quê? Custo? É custo. E aí eu tenho o quê? Um rio a 5 metros. Ai. Como que eu deixo vazar? Aí eu escuto a pessoa, vai gastar 10 mil de novo. Eu falo assim, gente, não sei se eu alguém que faz por 2, não é? desce aqui, sem problema nenhum. Não é? E aí, assim, aí o pessoal fala, mas tem que fazer. Deixa vazar. Deixa vazar. Mas o papo tá muito legal, tá tudo muito bom. Estamos chegando ao finalmente com o nosso piu-piu. Piu-piu, você gostou do papo de hoje? E eu acho que a última pergunta, cara, se você me permitir, que eu acho que depois fica grande demais, eu falo demais. Quando eu venho síndico, cara, não adianta, eu vou falar muito. E é porque são as mesmas dores. É gostoso. E é mesmo quando você chamar um jurídico aqui, né? Um parceiro seu, vai ser a mesma situação. Ser as mesmas dores. Preciso trazer um trabalhista nosso. Eu acho que sim. Olá, trabalhista é bom, hein? Bom mesmo. Nós temos lá. E aí, Paula, como ser mãe, esposa, síndica, confeiteira e ter também... Não falei da agência. Da agência de viagens. Da agência de viagens, temos Arthur Turismo e os projetos sociais, claro. Isso, e a gente queria que você falasse um pouco, né? De como as pessoas podem agir com as crianças especiais, que também tem adultos, né? Claro, adulto autista. Quais... depois, né? Não sei se o autismo é algo bem pertinente. Porque em condomínio, né? Brinquedo... festas, a gente falou muito da comunidade estar junto. E como incluir, isso? Como incluir, exatamente. Colocando atividades que eles possam participar. Independente de faixa etária. Às vezes, por exemplo, o Arthur, por exemplo, ele tem 11 anos, mas ele não vai brincar com as crianças de 11. Ele pode estar com as crianças de 11 também? Pode. Mas tem coisas que ele não vai conseguir... desenvolver da mesma maneira que a criança de 11. Então, não tem problema estar com a criança menorzinha. Tá? E... o vocabulário, né, gente? Tem vocabulário. Você pode chamar de criança autista, não tem problema, não precisa ser criança especial. Criança autista. Ele, inclusive, mesmo. Ele sabe, ele fala, eu sou autista. Né? O Arthur, além de autista, ele tem uma síndrome chamada Sattler-Schützen. O que seria? É uma síndrome rara que dá algumas deficiências no organismo dele, né? Então, ele tem problema ósseo, por isso que também ele operou recentemente. Sim. Então, o Arthur... o autismo, para ele, é uma comorbidade da síndrome dele. Que isso acontece também, né? Os autistas, às vezes, eles têm TDAH, às vezes eles têm deficiência intelectual, que é o caso do Arthur, às vezes eles são superdotados. E tudo isso são... Muito focados também. Isso tem... faz parte. Ontem nem almocei, só o café da manhã. Olá, e foi multifocado. E eu acho que assim, né? Cada dia mais temos que falar sobre o assunto. Porque precisamos de tolerância, né? Na vizinhança. Você falou disso no condomínio. Para brincar com as crianças é a coisa mais natural. Explica para o amiguinho que ele é autista. As crianças autistas sabem que são autistas. Elas não têm problema nenhum com dizer, oi, você é autista. Desde que isso não seja pejorativo. Tá? Uma maneira de fazer um bullying e tarará. Mas, enfim. E mais importante, a tolerância. Que eu acho que as pessoas estão se distanciando tanto com essa coisa de WhatsApp, de não sei o que. Só tô aqui empatia, com você, mas né? não tô olhando no teu olho. Precisa de alguma coisa daí. Exato. Então, a mesma coisa...
isso aí. O autista, às vezes, ele tem crise, ele grita, o Arthur fala alto, às vezes. Mas é característica, né? O vizinho precisa ter essa tolerância. Não vou dizer que ele vai ficar o dia inteiro ouvindo o grito de criança autista, mas é possível E tem crises. que em algum momento ele vá ouvir. Tá? Então, precisa ter aí uma tolerância. Paulo. Antes de você reclamar do seu vizinho, é importante que você saiba se aquele vizinho precisa de ajuda. Então, antes de falar do seu vizinho, ofereça uma ajuda pro seu Exato. vizinho. Eu tive um problema recentemente ponte, num né? condomínio em que, assim, Exato. eles vieram num outro país Olha lá. e depois um rapaz de outro país casado com uma brasileira. Aí eles viviam muito na Bahia. E eu tinha todas as amigas lá, a menina tinha e tal. E eles vieram pra cá porque ele veio pra Federal aqui fazer, acho que um pós-doutorado, que ele vai voltar depois pra lá. E a menina grita que ela quer ir embora. Olha lá. Aí começaram a me ligar. E a mulher me chamou, olha, eu me senti constrangida, porque uma pessoa fez isso, eu fui notificada e tal. Aí eu conversei bastante com ela. E aí eu comecei a explicar para as pessoas. Falei assim, ela só quer ir embora. Chama a Aí você criança sabe o pra que ela brincar. fez? Ela comprou um cachorrinho. Foi o que ela falou. Convive com a minha criança. E ela comprou um cachorrinho para que a criança tenha mais Tem outro um foco. amiguinho. Claro. Deve ser difícil, imagina se É uma o pipiu, criança. ó. Então. Que eu queria também... Eles precisam de apoio emocional. Claro. Os autistas e os não autistas. Você vê, a menina não tem problema de Nenhum, autismo, né? Não mas tem, a solidão mesmo. Exato. Porque a mãe trabalha, Mudança o pai... do país, outra cultura. Paula, eu sei que você é envolvido em bastante projeto social. Queria que você bastante. falasse um pouco, às vezes, para as mães que estão assistindo, às vezes tem filhos que têm autismo. Existe Procurar, né? algum projeto, alguma comunidade que atenda essas mães, Tem dá uma ONG alguma da Marli orientação? também, né? Exato. Tem o Instituto Inclusão. Façam parte, entrem em contato. A gente conhece aqui a Marli Moretti. Eu sou amiga da Marli Moretti. Ela é uma pessoa muito engajada. Maravilhosa. O Caio é um autista nível 3, não verbal. Né? Então, ela está muito engajada nisso. O Instituto Há muito Inclusão... tempo, né? Há muito tempo. O Instituto Inclusão, ele é um instituto especial para autistas e é no desenvolvimento de esporte. Muitos autistas, no caso do Arthur, que tem deficiência intelectual, às vezes não conseguem encontrar o seu dom de maneira tão rápida como um superdotado ou um de altas habilidades. E o esporte, ele ajuda nisso, no foco, determinação, direcionamento, e os autistas precisam disso também. E o Instituto Inclusão, ele faz isso com as crianças autistas. Então, a ênfase é no futebol, o esporte de uma maneira geral. Eu digo para as mães autistas, coloquem seus filhos no esporte, eles desenvolvem. Por mais que pareça que tem problema motor, o Arthur mesmo tem problema motor. Mas ele adora natação. Ele já fez capoeira. Ó, o Arthur. Capoeira. Ele já fez judô. Ele faz natação agora. Ele já fez ginástica rítmica. Ele fazia na Egos. Inclusive, procurem a escola Egos, também é uma escola maravilhosa. Eles não são especialistas em crianças com deficiência, nem nada, mas eles têm um coração muito grande e eles acolhem todos os alunos. Eles praticam a inclusão na prática. O Arthur, inclusive, fez uma apresentação de ginástica artística no Olá e o Filho. Legal. Junto com essa escola Egos. Além do Instituto Inclusão, também a Marli também tem o Instituto Coragem, que também é um instituto para crianças autistas, que esse Instituto Coragem, ele é mais abrangente no sentido de que não trabalha só com esporte, mas ele trabalha também com a saúde mental. Então, ele vai ajudar essas crianças com psicopedagoga, com terapeuta, com psicólogo, que elas precisam também desse apoio multifuncional. Legal. Tem endereço? Tem o endereço do Instituto, gente, procurem nós no depois, arroba, eu passo. O editor coloca... o Instituto Coragem, procurem a Marli Moretti. A Marli e o Paulo, né? São maravilhosos nesse sentido mesmo. Ela quase entrou para vereadora também, acho que inclusive, seria maravilhoso. ontem estávamos na Câmara. Olha, em primeira mão, vou contar aqui para vocês. Teremos a semana da maternidade atípica. Né, Paulo? Conseguimos ontem. Legal, parabéns. A gente estava pedindo para o pessoal ir lá, mostrar que as mães passa pra gente divulgar nos canais pessoais, no podcast também. Vai ser maravilhoso. A gente pode colocar aqui na hora dos patrocinadores, colocar, né? Que maravilha, o Instituto. Vai ser maravilhoso. Eu fui presidente do nosso lar.
Olá. 4 anos, mas é uma coisa eu e Deus, né? É Tô falando isso. assim, acho que você nem sabia. Não, sabia por conta do Papai Noel? Do Papai Noel, verdade. Ele é Papai Noel, gente. Eu vou, gente, Papai Noel, eu vou nos condomínios também. A van toda iluminada e Verdade. leva lá para as crianças. Aí hoje eu sou isso. vice-presidente lá e é uma instituição, eu estudei lá. Olá. Então eu e minha coordenadora pedagógica de lá estudamos no nosso lar. E eu falo que a educação é o que muda as pessoas realmente. É o que muda as pessoas. Né? Eu voltei para ser presidente e ela voltou para ser coordenadora pedagógica. Que e hoje massa. o nosso lar, ele cuida, aqui na avenida, não sei se você já viu, que nós somos escolhida a entidade para tratar das crianças que sofrem abusos emocionais e tal. E o nosso lar Muito foi importante responsável para acolher essas crianças através de uma clínica de contratar as pessoas. Então, antigo do lado do antigo Torreta ali. Mariconde aqui, bem do ladinho. Tá. Então, junto com a prefeitura, a gente também faz aquele trabalho ali. E depois, até se o Carlos permitir, vou trazer a propaganda do Tony Angeli, que ele vem todo ano de graça. Olá. E a renda é toda revertida no nosso lar. São 330 crianças. Olha. Eu nunca falei aqui, acho que nem não sei se o Carlos sabia, mas eu estou aproveitando esse ensejo porque é uma entidade muito séria, de mais de 80 anos. Olá. E lá tem 330 crianças, judô, karatê, capoeira. É isso. Tem informática. O esporte, gente, o esporte é Para primordial. todas as crianças no geral, No pros geral. adultos. O esporte, eu escutei um cara que venceu muito na vida, ele falou, faz o esporte e não só por fazer também. Se você quer ser um vencedor, almeja a medalha, mas respeitando o seu oponente, sempre. Eu acho que na vida é isso, nos síndicos. Almeja a sindicatura, mas seja sempre respeitando o seu oponente. Com O esse- esporte dá Com isso. esse clima de esporte, eu queria Olá. abrir para a Paula fazer as considerações Sim, finais aqui isso aí. para o nosso público. Ah, E obrigado, né? Eu ia agradecer a parceria, gente. um papo. Eu Você que viu, você ficou agradeço. preocupada e é um Falei, papo gente, super descontraído. Falei, não, vamos falar do quê, pessoal? Roteiro se Vou me cria. preparar, né? Não, a gente não dá roteiro. A gente não dá roteiro, tá? Acho que a gente só fez um roteiro da Futuro Contabilidade porque a gente não sabia de todos os tributos e tal. Sim. Mas, assim, o que a gente quer é tirar isso mesmo do síndico, né? Porque é o lado humano, né? O Nós somos lado humano, humanos. é. a gente- Não é uma caixinha de balcão de... Não é pergunta você. de solução de problemas, não né? É porque ser síndico é mais que ser nós somos gestores só, né? Nós somos gestores. O povo acha que a gente é o salvador da pátria e tal. E muitas vezes isso acontece, mas a gente é gestor, a gente precisa de todo mundo. De Não todo dá para mundo. fazer sozinho. Não existe síndico de sucesso sem uma equipe por trás É dele. isso. Uma equipe no sentido de uma boa administradora, Sim. um bom conselho, uma Um comunidade conjunto. condominial engajada no benefício do condomínio, não no benefício próprio, né? É isso. Então, as minhas considerações finais sejam síndicos, é maravilhoso, mas respeitem o outro síndico e comecem a se ver como uma comunidade de Isso. síndicos. Para que a Podem gente concorrer, porque é leal. e que pode também obter melhorias nesse sentido. A juntos. nossa profissão não é nem legalizada, né? Hoje ainda. Tem um Exatamente. projeto no Senado lá parado. Tentam, É. tomara que não... Porque o CRA tá louco Tá pra- louco pra pra pegar. botar você, tá louco pra taxar. Taxa a gente. Inclusive, eles já editaram uma norma, mas Foi Já derrubado, né? tiramos, graças foi a a Deus. gente fez Aquela uma lei não abaixo-assinada, funciona. Mas Passamos pra cima, vai taxar a gente se a gente Não, nem porque existe. assim, mas aí, ó, olha que interessante, né? Voltou o assunto. Olha que interessante. Eu taxo você, mas o síndico morador não. Uai, ele também não é um gestor? Então ele Exato. também devia ser um administrador. Você tem, Exato. como é cargo Entendeu? eletivo, tem que taxar o presidente. Exato. prefeito, Não tem senador. característica, né? Até na Conase lá, Administrador, né? até a Conase, que é o Conselho Nacional de Administradores e Síndicos, ele emitiu essa, falando, não tem como caracterizar. Né? É bom você fazer uma pós em administração, é ótimo. Eu fiz, né? Na verdade, gente, é verdade, olha, até nisso a pessoa gosta de fazer. Sou formada em administração, com pós em recursos humanos e engenharia de produção pela USP. Ai, Jesus, fiz Recursos USP. humanos com engenharia de produção e administração. Você acha? O que tem a ver engenharia de produção com recursos Mas humanos? eu falo do pessoal... Fui fazer o USP, pessoal que gente. gosta Cheguei de em São estudar, Carlos. né? Cheguei em Gosta São Carlos e muito. falei assim, o que tem para fazer? E aqui é só exatas, né? que é. Então eu falei, bom, vamos fazer engenharia de produção. Fui fazer engenharia de produção. Meu irmão fez computação, depois fez engenharia de produção.
Aí, viu? É isso. Tem a Catiane, que é a irmã da Deise, ela fez 2 mestrados ao mesmo tempo, na USP e na Federal. Olha lá. Ao mesmo tempo. Viu? Mulher. Defendeu um numa semana e outro na semana. A mulher Nós somos dois. Mulher, nós somos... Eu fui privilegiado na minha vida, porque, infelizmente, perdi meu pai muito cedo, mas minha mãe e minhas 2 irmãs. Eu era o único homem caçula, o caçula da casa. Perguntado, né? Bebê. Se eu fui e quando eu casei com a minha esposa Débora, eu falei, amor, pode ficar tranquilo que eu não sou mimado, mas eu sei das responsabilidades. Elas não davam mole também, não. Não. Tá certo, tá Mas certo. A minha mãe sempre foi muito... Meu pai tinha 16 anos, né? Olha lá. E ele infartou na nossa... Ele caiu no meio do corredor e todo mundo acordou. A minha irmã tinha 10 anos, eu tinha 16 para 17, meu irmão 19. E minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe tinha 4ª série. Meu pai cortou cana e se formou. Chegou a ser diretor de uma empresa. Olha lá. E aí voltamos a estacar zero, porque a vida cresceu, mas voltou, porque a pensão é muito baixa. Muito. Para 3 filhos. Né? Então, assim, foi muito difícil, mas minha mãe, com a 4ª série, cara, formou todo mundo. É isso? Formou todo mundo e ajudou a formar, né? Pra fazer a comida todo dia. Às vezes nem foi claro que ajudou financeiramente numa época, mas fazia comida, mandava levar. Às vezes eu ia direto do emprego, mandava levar uma vez eu tava chateado com a faculdade, né? E falei, não quero mais fazer. Ela foi lá na faculdade de Direito, que antes era, né? Era o ápice, era a faculdade de Direito. Dá uma dó. Quando eu entrei era pra Unesp. Então, minha mãe sentou lá naquela campus maravilhoso escadinha do lado de fora, assim, quem entrava pela frente e por trás, porque era 45 graus, 120 alunos tinha. Ela falou assim, se você sair daí, eu te pego. Você vai terminar esse negócio, nem que eu tenha que fazer crochê aqui o dia inteiro. E ela falou 1 semana. Eu falei, mãe, eu vou terminar, pode ir pra casa. E foi isso, né? A persistência, né? Persistência em tudo, mas isso o esporte dá, né? A persistência, a constância. Eu fiz administração graças à escola da família. Então, eu trabalhava nos finais de semana para poder pagar com o meu trabalho. A Deise fez administração com a escola da família. É isso. Muito legal o papo, muito legal a conversa. É isso. E meu pai sempre falou, minha mãe sempre falou assim, ó, pra finalizar, você não pode ser menos que seu pai. Seu pai cortou cana. Exato. Como que você vai ser menos que ele? Não pode. Não tem. E deu certo. Deu certo, tá aí. Tá dando. Gente, agora é passar pros filhos. Obrigado, com Paula, certeza. por Muito ter cedido o seu tempo. Eu sei que multitarefas, é duro arrumar uma brechinha. E eu que ter falo vindo mais, aqui. hein? Mas adorei, gente, adorei a companhia de vocês. A gente queria deixar você confortável, né? Eu queria muito participar e eu agradeço muito, muito, muito o convite de vocês. É uma honra. E falar para as pessoas, a gente vai convidar todo mundo. Vai demorar um pouquinho, né? Para todos, dos né? eventos também, do Minuto Condominial. Condominial, tá para acontecer bastante coisa dia legal. 14 de março, 14 de março. Vai ter um grande evento do Minuto Condominial também, que nós somos... Em Ribeirão Preto. Isso, em Ribeirão Preto. Vai ter em Araraquara, vai ter aqui em São Carlos. Legal. Vai ter bastante coisa acontecendo. Tem uma novidade para chegar, mas só mais perto. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Paulo.